Potência de uma potência. Potência de uma potência. Vou fazer uma linha aqui. Potência de uma potência. Se eu tiver, por exemplo, 2 ao quadrado, isso tudo está elevado ao cubo. Como vamos fazer isso? 2 ao quadrado elevado ao cubo é a mesma coisa que eu pegar a minha base, no caso, minha base vai ser 2 ao quadrado, e multiplicar por ela mesmo 3 vezes. Então, vai ser 2 ao quadrado, que é a minha base, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. 3 vezes. Só que lembra lá da nossa primeira propriedade? Multiplicação de potências de mesma base. O que eu faço? Em vez de eu abrir isso daqui, eu poderia abrir isso daqui também, que é da mesma coisa. Eu posso fazer o quê? Repetir a base e somar os expoentes. Repetir a base, 2, e somar os expoentes. 2 mais 2 mais 2. Isso vai ser igual a 2. 2 mais 2, 4 mais 2, 6. Beleza? E se eu tivesse, por exemplo, 3 ao cubo elevado à terceira? Isso vai ser a mesma coisa. A minha base é 3 à terceira, primeira base aqui. Então, vai ser 3 à terceira, vezes 3 à terceira, vezes 3 à terceira. Usando a propriedade, repete a base, 3, e soma os expoentes. 3 mais 3 mais 3, 3 mais 3, 6 mais 3, 9. Beleza? Eu poderia abrir aqui também, aqui ia dar 2 vezes 2, vezes 2 vezes 2, vezes 2 vezes 2, que ia dar uma potência 6. Mas como já vimos a nossa primeira propriedade, que facilita esses cálculos aqui, a gente pode usar ela. Mesma base, soma os expoentes. Repete a base, soma os expoentes. Foi o que eu usei aqui, daqui para cá. Mas olha só. Se eu tivesse feito que 2 ao cubo, 2 ao quadrado elevado ao cubo, 2 ao quadrado elevado ao cubo é igual a 2. 2 vezes elevado a 2 vezes 3, 2 vezes 3, 2 vezes 3, 6. Então, vai ficar 2 elevado à sexta. E aqui, se eu tivesse feito 3 elevado a 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9. Então, 3 elevado a 9. Então, daí aparece a nossa terceira propriedade. A nossa terceira propriedade diz que, se eu tiver um número elevado a uma potência m, por exemplo, e essa potência toda for elevada a um número n, o resultado disso daqui é a mesma base, só que multiplicar os expoentes. Então, eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, vem para facilitar as nossas contas, para não ter que ficar fazendo esses passos aqui toda hora. As propriedades vêm para facilitar a nossa vida. Então, dá outro exemplo aqui. Se eu tivesse x ao quadrado, e isso tudo elevado à quinta potência, quanto que daria o resultado disso? X ao quadrado elevado à quinta vai ser simplesmente x a 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10. Então, isso daqui é x elevado a 10. Que é a mesma coisa que eu vou fazer. Se você não acredita ainda, é eu pegar isso daqui e fazer x ao quadrado vezes x ao quadrado vezes x ao quadrado 5 vezes. 1, 2, 3, 4. X ao quadrado. Não está a quinta potência aqui? Eu considero isso aqui tudo como minha base. Então, x vezes ao quadrado, vezes x ao quadrado, vezes x ao quadrado, vezes x ao quadrado, vezes x ao quadrado 5 vezes. A primeira propriedade lá, repete a base e soma os expoentes. 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10. Show de bola?
Então, a terceira propriedade é a potência da potência. Potência da potência, para eu não ter que fazer isso daqui toda hora, ela já vem me ajudar, que a potência da potência é simplesmente eu multiplicar os expoentes, multiplicar as potências ali. A quarta propriedade, produto de potências de mesmo expoente. Então, nesse caso aqui é mesmo expoente. Até agora a gente estava trabalhando com a mesma base, agora vai ser mesmo expoente. Então, se eu tiver, por exemplo, 3 vezes 2 ao quadrado. 3 vezes 2 ao quadrado. Claro que eu posso resolver isso daqui, mas como a gente está trabalhando na aula de potência, não vou resolver essa operação aqui. 3 vezes 2 ao quadrado é eu fazer 3 vezes 2 vezes 3 vezes 2. Nossa definição de potência lá. E se eu considero isso daqui, de dentro como minha base, então é a minha base vezes ela mesma 2 vezes. Então, ela vezes ela. Então, 3 vezes 2 ali, vezes 3 vezes 2 vezes 3 vezes 2, o parênteses aqui não precisa escrever o parênteses na multiplicação, né? Porque na multiplicação é comutativo, eu posso trocar de ordem aqui. Eu posso escrever isso daqui, então, como sendo 3. O 3 eu posso escrever aqui na frente, vezes 3, vezes 2, vezes 2. Concorda? Isso daqui é comutativo, então eu posso trocar de lugar. Multiplicação, tanto faz você fazer 3 vezes 2, 3 vezes 2, 6. Ou 2 vezes 3, 6. Tanto faz, o resultado vai ser o mesmo. Só que 3 vezes 3, eu posso escrever isso daqui como 3 vezes 3, 3 ao quadrado. E 2 vezes 2 vezes 2 ao quadrado. Então, quando eu tinha parênteses aqui, 3 vezes 2 ao quadrado, foi a mesma coisa que eu fazia o quê? O quadrado de 3 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Então, produto de potências de mesmo expoente é só eu fazer produto das potências. Então, se eu tiver, por exemplo, 5 vezes 2, 5 vezes 2 elevado à terceira. Isso daqui é a mesma coisa que eu fizer 5 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 2 vezes 5 vezes 2. 3 vezes, não é expoente 3, então é a minha base multiplicado por ela mesma 3 vezes. Então eu posso fazer o quê? Posso escrever o 5 elevado a quantas vezes? 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 vezes 5 é a mesma coisa que 5 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. 5 ao cubo. Vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2 é 2 multiplicado por ele mesmo 1, 2, 3 vezes. Lembra lá? Definição de potência, lá em cima. Então, quando eu tiver parênteses, é só eu tirar o parênteses e fazer o produto de potências de mesmo expoente é o produto das potências. Então, a nossa quarta propriedade vem para nos ajudar a resolver problemas desse tipo. Então, se eu tiver um número A vezes um número B, esse A e B são números genéricos, elevado a uma potência n, isso daqui vai ser igual a A elevado a n vezes B elevado a n. Essa é uma das propriedades mais tranquilas que a gente tem aí. Mas não podemos confundir a multiplicação com a soma. Se a gente tiver uma soma ali dentro do parênteses, aí já complica um pouco. Aí tem que lembrar lá dos produtos notáveis. Aqui é multiplicação. Multiplicação. Se for soma, já temos que lembrar de produtos notáveis. Aí já é outra história. Beleza? Então, pessoal, vamos para a nossa quinta propriedade aqui. Divisão de potências de mesmo expoente.
Então, por exemplo, se eu tiver 5 dividido por 2, isso tudo elevado à segunda potência, ao expoente 2. 5 dividido por 2 elevado ao segundo expoente, se eu considero isso aqui tudo como minha base, é ele vezes ele mesmo. Minha base vezes ela mesma. 2 vezes. O número do expoente ali, 2 vezes. Isso daqui é a mesma coisa que eu escrever como 5 vezes 5. 5 vezes 5 dividido por 2 vezes 2. 5 vezes 5, 5 ao quadrado. 2 vezes 2, 2 ao quadrado. Show de bola? Tirei o parênteses aqui, ficou o de cima ao quadrado, o de baixo também ao quadrado. Se eu tivesse outro exemplo, por exemplo, x dividido por 2 elevado a 4. Isso daqui seria a mesma coisa que eu escrever x sobre 2 vezes x sobre 2 vezes x sobre 2 vezes x sobre 2. 4 vezes. Repare que aqui em cima eu tenho x vezes x vezes x vezes x. X está multiplicando ele mesmo 1, 2, 3, 4. 4 vezes. E embaixo eu tenho 2, que é a minha base, multiplicando ele mesmo 1, 2, 3, 4 vezes. Então, x dividido por 2 elevado à quarta potência é a mesma coisa que x à quarta dividido por 2 à quarta. Tranquilo? Nossa quinta propriedade fala que, se tivermos o número a dividido por um número b, números genéricos, pertencentes a reais, elevado ao número m natural, isso daqui, se eu quiser tirar o parênteses, é a mesma coisa que eu fizer a elevado a m dividido por b elevado a m. Então, uma propriedade para ajudar a resolver problemas desse tipo, divisão de potências de mesmo expoente. Tranquilo? Então, um exemplo aqui. Se eu tiver 2 dividido por 3, isso tudo elevado à terceira, isso daqui é a mesma coisa que eu fizer 2 elevado à terceira dividido por 3 elevado à terceira. 2 à terceira, 2 vezes 2 vezes 2. 3 à terceira, 3 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, essa aí é a nossa quinta propriedade. Beleza?